Quando a educação vem do berço, mas realmente uma família totalmente que gosta de ensinar, instruir, fazer com que as pessoas realmente levem o conhecimento para a vida. No nosso Business in Connections de hoje, uma empreendedora do mundo da educação. Bia Couto vai falar muito para você a partir de agora sobre o setor de educação. Então está no ar o nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business in Connections de hoje, no canal do Sidney Botelho no YouTube, no canal do podcast Business in Connections e também no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG. Seja bem-vindo porque hoje nós vamos falar de educação. E, aliás, educação é algo que muitos países precisam, principalmente no Brasil, e é um tabu. Por quê? Será que a educação brasileira é eficaz? Será que a educação brasileira mudou a forma que as pessoas pensam que ela tem que ser? E ela entende muito, nem vou falar quantas décadas ela tem na educação, mas já foi mantenedora, professora do ensino infantil, de grandes, maiores, o que você queira, até de executivo. Seja bem-vinda, Bia Couto. Que honra tê-la aqui. Oxe, olha que máximo. Quanto tempo, né, Sidney, que a gente se conhece? Uns 15 a 16 anos, viu, Bia? Eu era pequenininha, não lembro. Você era também. E o seu papai Rubens lá levava você, a gente tinha que cuidar, você Isso. fazendo arte na mesa solene e ainda continuou fazendo arte depois, viu? Depois, né? É verdade. Nem fale, né? É uma grande honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite e a gente vai conversar. E eu dei aula também para adulto de alfabetização. Eu alfabetizei muito adulto por aí. Ah, então hoje Bacana, você vai né? me alfabetizar, porque realmente eu preciso, porque aqui, ó, o que falta é instrução nesse programa, viu, Bia? Ah, é? Sei que a gente já deu risada, já conversamos, né? E Isso que é bom. a resenha foi muito boa. Bia, trazendo um Sim. pouquinho o seu histórico, você que realmente trabalha a educação vinda do berço, da família, dos tios, do papai, saudoso seu Rubens, Sim. ofereça esse programa a ele, Ei, tá bom, pai. gente? Uma pessoa maravilhosa, Sim. convivi sempre com uma mansidão, gente. Você quer uma pessoa que te dava uma paz, era o seu pai. Gostava muito de você. Muito, muito, Nossa, muito. eu muito. adorava. E, ao mesmo tempo, como que é a educação para você? Como que você enxerga a educação como professora e educadora? Diz para mim. Então, Sidney, eu venho de uma família, o meu pai, 15 irmãos, 16 filhos, lá do sul de Minas, Varginha, falo que é Varginha City, lá do sul de Minas. Aonde vem os ETs, né? Isso, você vê que já não é normal, né? Já não sou normal, lá de Varginha. E a minha mãe não tem irmãos. Os meus pais, o meu pai, os irmãos todos deles, de certa forma, têm um viés com a educação. Sim. As mulheres todas professoras, os homens, ou seja, na área de magistério, de docência, ou tem instituição, enfim, todos têm educação. E eu, logicamente, que brincava de escolinha com a minha lousinha, ai, como eu amava. Queria ser professora. Fiz magistério, fiz pedagogia, fiz pós, fiz música também, que eu também queria entrar nessa área. Aspas, música clássica, Música tá, gente? clássica, Não fiz qualquer faculdade de não. música, Não é cavaquinho. Se bem que eu gosto de tudo, viu? Mas é música clássica, porque hoje a gente vê que até a música, né? Cadê, né? Cadê, né? Eu fico olhando assim cada música que tudo tem sua tribo, tudo tem sua vibe, tudo tem seu tempo. Mas os grandes clássicos, o berço da melodia, da harmonia, até para isso precisa de qualificação profissional, Não, precisa de se qualificar tudo mesmo. está se exterminando. Tem há controvérsias, tá? Porque tem muita gente boa. Sim. Mas a gente fala assim que o berço, a gente não pode deixar o clássico, a gente não pode deixar para trás, porque muita gente estudou e batalhou naquilo para montar, assim como tudo, né? Todas as Sim. profissões. E daí eu segui, fiz magistério, fiz pedagogia, vou dar aula. E nisso meu pai, que era diretor de uma empresa na área jurídica, na área de marketing,
foi convidado para montar uma escola na área de qualificação profissional no setor de hospitalidade, hotelaria, gastronomia, turismo, eventos. E era um setor que a gente não tinha, nós somos de uma época, ainda que a gente era nenezinho, bem nenezinho, não tinha delivery, por exemplo. Lembra? A gente quer comer pizza, vai lá, não é? Não, e ainda mais, trazendo um pouquinho de história, em 97 eu entrei na HP Tá. e no Alphaville. Eu fazia plantão. E o delivery o Alphaville era muito, não era nada, não era nada, 97. não era nada. E muitas vezes eu tinha que pedir comida de Carapicuíba, que era a cidade vizinha. Olha isso. E ainda vinha tudo frio, porque tinha deslocamento e era o telefone. Então, não era tão fácil quanto hoje, Não, obviamente. imagina, mas tudo não mudou. tinha. É. Mas o que você está falando é pura Não é? realidade. Então não tinha. A cozinha, por exemplo, ela ficava fechada, ninguém entrava na cozinha. Hoje a cozinha é o espelho. É o cartão É o de cartão. visita do restaurante. Eu ia falar, é o retrato. O retrato do restaurante é a cozinha. Você vê uma cozinha limpa, todo mundo trabalhando harmonicamente, ou seja, o restaurante realmente só pode ser bom. Se você vê aquela bagunça, aquela sujeira, você fala, nossa, essa comida aqui deve ser, porque você já entende que os cozinheiros não tem normas de higiene, de organização, lá sei eu, né? Sim. Então hoje a cozinha é tudo. E daí meu pai montou. E começou assim, ao chefe de cozinha, o cozinheiro, não era mais aquela pessoa, ai pai, tô namorando um cozinheiro. Daí a pessoa falava, ai, um cozinheiro? Que cheira a fritura, um cozinheiro, como se fosse uma subprofissão, sei lá, se existisse isso, né? Coisa que não tem. Hoje é um chefe. Então hoje todo mundo fala, eu sou chefe, eu quero estudar cozinha, eu quero fazer grandes pratos, eu quero aprender a decoração, harmonizar com vinho, eu quero... Na nossa época, Sidney, nem sei o que era, tubaína, Era tubaína, aquelas batatinhas molhar no óleo, entendeu? Que você tinha que pegar com o palitinho. Era basicamente isso. O casamento, então, gente, não era essa frescura de hoje, né? Não, imagina, né? O PF nosso como era, hoje é tudo, enfim. Até o PF gourmetizaram, né? Gourmetizaram. Porque hoje o PF, ele vem separadinho. Antigamente era tudo junto. Nossa, Hoje agora você vê o feijãozinho, o ovo, o bife, tudo harmonioso, E podemos ainda dizer. por delivery, coisa Por que... delivery. Aí, ó. E ainda vem iFood. separadinho como que é? Pela marmitinha, né? Aquela embalagem. Isso acontece. Com acompanhamento de nutricionista, né? Então, nós somos dessa época. Somos de uma época onde se qualificava nessa escola profissionais para hotelaria. Porque antigamente as pessoas migravam para São Paulo, ia ser garçom, ia trabalhar no hotel como camareira e precisava entender aquilo, porque a logística de um hotel Sim. é um absurdo. Um entra, um sai, tem horário. A logística de um garçom é de se tirar o chapéu que um garçom faz, né? Que não é só o bem atender. Não é isso, é ele saber a técnica, por que lado que ele vai, por que lado que ele retira o alimento, enfim, a praça a qual ele atende, ou seja, existe a qualificação. E entramos nessa área de turismo, de eventos. Eu lembro que no começo de eventos, você que é o pai do eventos, eventos, as pessoas falavam assim, vou fazer eventos, faculdade. Ah, que bom, você vai fazer festinha infantil agora de casa, você é eleita. Não! Não é isso. É muito mais, né? E hoje a gente vê São Paulo, a capital dos grandes eventos. Não, mudou muito, né? Essa percepção Exatamente. com os cursos técnicos de eventos, nós podemos ter uma qualidade. Sim. Porém, tudo que você está falando, eu sinto a falta da prática. Muitas pessoas pensam que entram na universidade, só que elas não aproveitam 100% aquele conteúdo. Sim. Só querem o diploma. Aí que bate o desespero. Exatamente. Porque eu sou da época, né, até colocando aqui para os amigos de casa, eu tenho 33 anos na área de TI e Telecom. Eu fui formado em técnica eletrônica e quando eu entrei na HP, não tinha o curso de sistemas. Não. Eu só fui fazer 3 anos depois que eu já era especialista
em sistemas operacionais, HP-UX, Sidney, Unix, lembra do nosso hardware, computador, que era software. DOS? É, Tonta, a internet de escada, sim. lembra? O IG foi um dos grandes pioneiros a dar Exatamente. internet gratuita, que é IG, que nós, depois da meia-noite, a gente não pagava nada. E era o tanto, E era o exatamente nosso, isso. lá tinha o Pentium 4. Então, se você for olhar todo esse histórico, nós somos de uma geração que nós aprendemos antes de nos É. desenvolvermos Exatamente. intelectualmente. É. Vou dar uma pausa para você, porque justamente eu tenho que falar dos agradecimentos aqui dos apoiadores, patrocinadores. Falar inicialmente da agência Sou Digital, da nossa Bárbara Fiuza, cuida das marcas do grupo Sidney Botelho. Também da Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que faz você ter produtividade. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, feiras de São Paulo e Brasil. Também a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, registrando a sua ideia, fazendo com que você não perca nada. Toye Treinamentos, levando os maiores treinamentos através do método Agir para Vencer, motivando a sua equipe. E também a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, o nosso patrocinador master do Business in Connections. Bem, feito aqui todos os É agradecimentos. importante. E aí vocês vieram nessa construção, no Sim. curso técnico, É. especializações. Foi crescendo, exatamente. Porque eu uma lembro que evolução, né? nós fomos a primeira faculdade de São Paulo, da cidade de São Paulo, a ter o tecnólogo de gastronomia. Sim. Nossa, que legal. E hoje de virou São modinha, Paulo. né? Todo mundo Exatamente. Já foi. Assim, as faculdades virou modinha. tem. O boom veio, que até então nós tínhamos a Ana Maria Braga fazendo isso, o programa Mulheres na TV Gazeta, depois veio Edu Guedes, Sim. e essa popularização veio com o MasterChef. Com certeza. Com O certeza. MasterChef eu acho Sabe que foi por o quê? boom da Foi. gastronomia. Foi. Eu até conversei muito, até mandar um abraço para Paola, uma pessoa que eu admiro muito, muito. Fiz projetos com ela Sim. na UTEC, assim, projetos sociais de tirar o chapéu, junto com o OIT, coisa muito séria, muito humana, enfim. Veio sim, por quê? Todo mundo come, pronto, se Tá. alimenta. Só que a comida nos dá prazer, isso aí é fisiológico, ok. Só que a gente, por comer exatamente primeiro com o olhar, de você visualizar o prato e te dar vontade, às vezes nem é tudo aquilo. Você põe na boca e fala, nossa, é mais exemplo aqueles frangos que a gente vê que fica rodando. Sim. A televisão que fala, televisão de cachorro, Nossa, né? eu já Não limpei- fala? Posso eu falar pra você, Bia, eu já limpei tanta máquina Verdade? dessa. Nossa, quando eu tinha 10 para até os 13 anos, Que aquilo é gordura pura, né? Vai rodando, vai. eu trabalhava numa mercearia, meu É. primeiro chefe Castilho, ele sempre assiste o nosso podcast aqui, e ao mesmo tempo terminava o domingo, eu não podia deixar aquilo pro dia seguinte que virava uma Gruda, crosta. é. Então, você tirar aquele óleo, gente, você pegava uma espátula, deixa eu Deus contar como amado. limpava uma máquina de frango. Olha, como limpa uma máquina de frango. Eu pegava o óleo, ia tirando, ele caía numa bandeja quente, mas quente. Tirava aquilo, um menino de 11, 12 anos, ia lá, colocava dentro de um reservatório, depois jogava o sabão e deixava. Aí tinha domingo que ele deixa para amanhã, você limpa, só deixa de molho. Cara, isso daí é a coisa mais Deus amado, eu desesperadora. imagino. Quem faz isso sempre. Não, Volta e, no né, franguinho. vamos voltar no Volta franguinho. frango. Então a gente come primeiro com o olhar. Todos os programas, assim, diários, eles têm um quadro de cozinha. Por quê? E geralmente perto do almoço. Ah, eu tenho tal coisa lá na minha geladeira, o que eu posso usar? Sobrou de ontem, né? É o soborô que fala, né? O soborô, sobrou de ontem, o que eu posso fazer? Restondoté. Né? Restondoté, vocês, né? O que eu posso fazer? Então, existe um público. Fala-se que é um público feminino. Não, não é só feminino, mas é o Não. público que está em casa assistindo. E hoje, pela internet, vamos dizer assim. Quando entra o MasterChef e outros realities internacionais, mostra que você pode, através de
técnicas, saber fazer melhor aquilo. Então, você pode reproduzir pratos lá do restaurante, um macarrão carbonara, por exemplo, um bife, um filé, o Wellington, né, que tem aquela massa folhada, coisas que você via em restaurante ou em chefes, você vê que pessoas, entre aspas, comuns, que nem você que está lá na sua casa, pode aprender. E você começa a encantar por aquilo, porque é encantador. E eu falo que é algo surreal, Sim. porque é um programa que você assiste, o outro cozinhar já fica com água na boca. Daí ele apresenta o prato e você, nossa, eu queria experimentar. Daí os jurados comem e ficam olhando assim para eles, tipo, e aí? E aí o cara reprova. Daí o cara fala, não tá o tompeiro, não tá o Nossa, deve crocante, dar uma não tá... raiva Não isso. é? Eu falo, olha esse formato, mas é um formato que deu certo e outros começaram a fazer, de certa forma, copiando ou não, mas a fórmula deu certo. E daí começou assim, cozinha também é lugar para o público masculino, para o público da terceira idade, para criança, tô falando para criança ir lá mexer com a faca, com isso, mas existem coisas que crianças são incentivadas a fazer, até por questão de psicomotricidade, enrolar um brigadeiro, né? Algo assim E o que assistido você por um está adulto, eu falando digo. envolve vários setores. Vamos lá. Sim, Primeiro, é o que eu ia chegar. gastronomia, Sim. eventos. Total, porque olha, Uma está conectada com a outra. olha o que eu ia falar, você cozinha na sua casa para 3 pessoas, 4 pessoas, Já se tornou um evento. evento, só que você tem que fazer o mesmo prato para 100, 200, e aí o que eu faço? Daí eu vou na técnica, Tá. eu não vou no olhômetro, era isso que eu ia chegar, então ele impulsionou o MasterChef em todos, porque nenhum evento, salvo exceções, não tem um coffee break, Sim. não tem um buffet. Não tem nenhum evento, até para a pessoa dar uma, né? Relaxado. É. Mas olha o complemento, né? Tanto a parte da alimentação, a gastronomia, Sim, eventos, a hotelaria total. e a arquitetura. Por que Olha. arquitetura? Quantas pessoas que começaram a cozinhar e fizeram o espaço gourmet dentro de casa? Sabe, eu tenho amigos Os edifícios, os edifícios mudaram. O próprio... as varandas, as sacadas mudaram. As pessoas fazem aquela mesa, fazem toda uma estrutura para cozinhar. É, E é um show. É. Porque quem tem a técnica, sim, o cara, não, vamos lá ver a Bia cozinhar? é. Param. E aí ele fica comendo alguma coisinha, degustando. Veja, e é uma educação involuntária, se você for olhar bem. Informal, é isso mesmo. É isso mesmo. E daí os cursos que a gente tinha inicialmente de qualificação profissional, que treinava as pessoas, capacitava para ir para o mercado de trabalho, ganhou um outro público. Tá, É o hobby. sim. Ah, eu quero aprender cozinha japonesa. Por quê? Porque eu quero comprar um peixe, eu quero aprender a limpar. Baita trabalho. Você fala, gente, é caro mesmo, porque olha, para tirar os espinhos de peixe não é fácil. A pele tem que ter a faca certa, que é carésima. Não adianta você pegar aquela sua faca lá de casa, porque para sair bem fininho, não, tem que ser um corte realmente. Faca Guinson não funciona. Ah, eu acho que não. Não sei, não conheço, acho que não. Quer dizer, conheço lá da nossa época, lembra das meias calças? Tinha meia calça? Tudo. É. A faca Guinson era tudo. Era meia calça, faca guinso. E daí eles começaram a fazer para os amigos, Sim. hobby. Curso de pizza. Então tem um forno a lenha, já não virou coisa lá do passado. Ah, minha avó tinha um forno a lenha. Não, virou coisa assim. Eu vou fazer um espaço na minha casa, arquitetura, com um espaço com forno a lenha. Uma mesa grande que eu possa reunir as pessoas. A pandemia veio e reforçou isso, né? Sim. Que fala, agora a gente vai. Agora nós vamos reunir aqui. Agora nós vamos. E daí dos cursos de técnico vieram os tecnólogos, que são os cursos superiores. Tive bacharelado também e pós-graduação. Sim. A pós-graduação tem um viés mais de gestão. Tá. Porque um restaurante... Eu tô só na parte do restaurante, assim, porque a gente veio falando dessa linha. Mas o restaurante, ele fecha, não é porque a comida não é tão boa. Não é, tem N fatores. Eu vou nesse restaurante porque é perto de onde eu trabalho, eu conheço o dono, porque me atende bem, porque eu gosto do espaço, porque é limpo. A comida tem lugares melhores,
mas o restaurante fecha pela má administração, pela má Sim. gestão. Daí fecha mesmo, Sidney. E a maioria, né? E a E a maioria. maioria. E eu vejo que tivemos, né, a OTEC, Uhum. que é a instituição que nós estamos falando, que você ficou Sim, muitos anos ali à 25. frente, É. 2 décadas e meia, Sim. e formou muitos profissionais Sim. qualificados, profissionais que hoje dão aula, Sim, profissionais sim. que realmente elevaram a hotelaria a todos os cenários. E você vem nessa linha de educação, mas ao mesmo tempo nós tivemos um baque, É, uma pandemia. pandemia. Sim. Mudou tudo, né? A pandemia ela veio para praticamente estancar algo que talvez ninguém estava enxergando. É, A digitalização chegou, sim, os treinamentos foram para a parte digital, sim, online. Obviamente, a mão de obra caiu, sim, pessoas que eram do setor especializados mudaram de profissão sim. e praticamente tudo virou o que nós tivemos nesses últimos 5 Virou anos. de ponta cabeça, né? E como que você viu toda essa questão? Foi um horror. Primeiro, porque eu tinha. O dia que o Dória anunciou, estamos em pandemia, lockdown, fecha isso, era o dia do meu aniversário, 18 de março. 17 para o 18, é isso mesmo? Ele anunciou dia 18, tanto é que as pessoas iam me cumprimentar, paravam. Eu falava, ai, meu Deus, ninguém vai me cumprimentar. Paravam. E eu lembro que eu sentei na escada da UTEC e eu falei, e agora? Porque eu sempre fui contra o ensino à distância em algumas áreas. Eu tive que revisitar tudo que eu acreditava e mudar isso. Porque ele tem um viés positivo. Ele capacita pessoas que estão aqui em São Paulo e pessoas que estão lá longe, lá no Amapá, lá no Amazonas. Ele dá, isso é importante, é a função social da educação. Sim. Mas eu não estava preparada, cabeça, e não estava preparada, instituição. Fisicamente. Não estava, porque como é que, você falou da parte prática, o curso de eventos da UTEC era muita prática. Então, eles captavam, eles iam atrás, faziam os eventos, muita prática. Como é que ia fazer evento e ter aula prática à distância? Gastronomia, como é que ia fazer? Ah, mas hoje tem. Hoje tem, mas lá não tinha. E você que também é da área da informática, você sabe que assim, não é só pega o celular e filma fazendo aí a... Não, porque eu não podia entrar com o celular por questão de vigilância sanitária na Sim. cozinha. Eu tinha que ter uma espécie de um estúdio que Uma até estufa. até o vapor da panela influencia na filmagem. Olha, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu preciso sentar comigo mesma. Lógico, ouvir os coordenadores, ouvir opinião. A gente não sabia. A maioria dos meus alunos se desligou da UTEC porque perderam seus empregos. Sim. O Maxud Plaza, ícone da hotelaria, fechou. O Hotel Transamérica. Meu pai! Sabe? Meu Outros pai. locais. É. Eu vi, assim, muitos, né? Porque eu me reunia, né? Foi numa época que eu me reuni com muita gente. E, ao mesmo tempo, os bares da Vila Madalena fechados. Praticamente os eventos, os grandes, principalmente formaturas, casamentos. É que eu não vou falar o nome do espaço. Teve um espaço na Zona Norte que continuou fazendo evento ainda, casamentos na pandemia. Eu não vou falar porque foi a coisa mais injusta. Eu lembro até hoje que eu tinha um casamento com uma noiva, ela implorou para eu ir. Eu falei, eu não posso ir no seu casamento. Eu estou desonrando o que eu estou defendendo. Claro. Eu estou desonrando, esse espaço está irregular, seu evento pode parar a qualquer momento. E teve. Meu Deus. Mas isso foram pessoas negligentes. Que nós tivemos casos, até mesmo o Gabigol saindo de pôquer, essas coisas. Foi mesmo. Nós tivemos muitos eventos escondidos. Sim. Mas como que você viu essas pessoas? Porque você é uma educadora, sentindo na alma. É um absurdo, é o total, mas isso daí é o ser humano, né? Tá. Parece que as pessoas hoje, e a pandemia reforçou isso, tem mais direito que dever. Se olha mais assim no sentido de eu quero, eu posso e eu vou. E quem é você? É algo surreal. As pessoas, eu penso que em muitos casos, ao invés de mudar, parece que piorou. Vou te dar um exemplo clássico que você deve fazer isso também. WhatsApp.
tem horas que você não pode atender o WhatsApp. Você não pode. Por quê? Porque você está em reunião, você está em um lugar que não pode atender. A pessoa não para. Sim. Às vezes eu tenho um WhatsApp Business, você está em horário de trabalho, você tem trabalho. Você não está no sábado trabalhando, no sábado você está relaxando, ou você não está fazendo, sei lá. Você não vai atender. E a pessoa fala, te mandei mensagem desde tal dia e você não me respondeu. Deixa eu só ver, deve ter chegado um monte de mensagem aqui. Né? Eu penso sinceramente, mas de outro lado, o lado bom é, nunca se valorizou tanto estar junto. Então eu me lembro de fazer brindes online, gente, para. Se eu falar pra você que eu fiz um baile de formaturas Você online, fez? eu fiz. Como assim, baile Foi online? assim, o online. Baile? Baile. Ah. A empresa organizou 10 horas da noite. Tá bom. Todo mundo na sua casa. Ah, não. E Vestido, arrumado assim. Quem quisesse Tá. estar vestido, tranquilo. Ah, Aí tem todos que com a tá. imagem. E eu anunciei a entrada de cada um, ou seja, as câmeras iam se abrindo. Você Foi vê a interessante. necessidade? Mas foi muito interessante porque a empresa que me chamou falou assim, Sidney, eu não sei o que fazer, mas você é um cara criativo. Ah, pronto, é mesmo. Eu sei o que você vai conseguir fazer. Eu falei, cara, eu não tenho nem noção. É. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir tudo, vamos fazer 5 minutos antes, deixa eu sentir a plateia. Na hora que todos apareceram na tela para mim, eu vi que todos estavam arrumados. Aí eu falei, que legal. Só que tinha uma recepcionista normal, como se ela estivesse recebendo, um segurança também posicionado e tinha a banda, ou seja, uns músicos para tocar. Eu falei, cara, tá bem legal. Aí eu combinei com os formandos, seguinte, eu vou anunciar nome a nome. Sim. E quando eu anunciar o nome de vocês, vocês abrem a câmera. Ah, sim, tudo fechado. Tudo vocês fechados. Pra dar o destaque. Dá o destaque. Aí vocês vão aparecendo. E quem já estiver, quando o colega entrar, com exceção dos 5 primeiros, não vão ter barulho. A gente faz barulho daqui. Aí vocês vão abrindo o microfone conforme eu vou chamando. Foi legal, uma criatividade. E na hora da valsa, eles dançaram bonitinho. Todos, daí abriram a tela todos. Todos. Aí o cara tocou e todo mundo dançando na sala. Você vê? Aí entra a questão de uma produção de um evento. Isso. Era o que nós tínhamos na época e entra a criatividade. Criatividade, e exatamente. As pessoas não entendem as lives, isso, né? Os shows que quebraram, entre aspas, a internet, a gente começou a ver. E sentir assim, eu preciso do outro. Sim. O ser humano não nasceu para ser sozinho, eu preciso do outro, né? E daí muda uma concepção de EAD. Que o EAD, eu falo de ensino à distância. A bem da verdade, tem gente que fala é fraco, é bom, agora tem até um manifesto sobre o MEC, essas questões em defesa do EAD. Você faz seu curso EAD. Se você acha que aquilo não está de acordo para você, que você pode estudar mais, você busca conhecimento, você faz, você busca, você tem uma gama de opções internacionais até, por exemplo, você tem seu curso, não tem? Tenho. Vamos falar do seu curso, você tem seu curso. curso. Eu vou falar não a Voice Training, daqui a pouco entra aqui em questão. Olha só, é importantíssimo Teve eu me gente que capacitar. fez mestrado em Portugal, na Espanha, em Harvard, sabe? Cursos gratuitos, dá opção. Dá opção. Mas o que eu trago aqui, você como educadora, a troca de experiência do educador é diferente. Total. E até as empresas já estão, por causa da cultura, dos valores, trazendo os profissionais de home para presencial. A gente aprendeu como, Sidney? Eu tenho a mesma idade, eu sou mais velha que você, mas estamos ali. Sim, pertinho. Né? Pertinho. Nós no contato físico, tinha que estar presente. E mais, desliga o computador, agora é hora de estudar. Sabe? Não era assim? Desliga o computador, agora é hora de estudar. A gente não tinha nem computador. Não tinha, né, Sidney? Não tinha nada. Mas depois que a gente veio a ter... Eu sou da época do telex, do fax, do telefone celular, que você tinha que pegar fila. Não sei o que é isso. Você tinha que pegar fila. Pra ligar. E o orelhão? No Natal, né, que você tinha que ficar horas e horas pra ver. Caía a ligação. Ficha, e fora ainda que o vizinho. Aí você tem hoje isso. E ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem o smartphone e as pessoas não utilizam esse recurso como o quê? Como uma forma de se instruir. Sim. Certo? E, ao mesmo tempo, esta instrução está ficando distante. Ô, Sidney, a gente esperava o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, simplesmente para quê? Para assistir a notícia. E hoje,
Hoje tá, bomba caiu tal lugar, você já tá aqui, ó, nossa, caiu uma bomba Não, você lá. já sabe. Não é? Ah, você já sabe, Você já em sabe. uma hora vai acontecer tal coisa, você já sabe. Já sabe. E ao mesmo tempo, o que Vem o aviso, acontece? A internet hoje ajuda você a ter essa informação em instantes. Sim, Só que as pessoas não estão utilizando a informação como deveria. é. Aí bate. Não vou nem entrar em fake news aqui, gente. Não vou entrar no fake news, não. As pessoas não querem entretenimento. Então você vê muitos memes. Você vê muitos reels que não se conectam com nada. Nada. E ao mesmo tempo, quando você oferece um conteúdo que é sério, é Sim. educativo, você não tem tanta audiência. Por que isso ocorre? Você como educadora, pedagoga. Muito simples, porque as pessoas querem tirar vantagem de outras. Tá. Muito simples. Por exemplo, você já não viu quantas pessoas ganham dinheiro reproduzindo fala de outras pessoas na própria internet? Sim. Nas próprias redes? Elas fazem recortes e o tanto de view vai monetizando as pessoas. Tá. Mas eu acho que isso vai gerar um grande vazio, Sidney. Isso já não gera, já. não se sustenta, Sidney. A gente precisa de uma sociedade onde que tenha um médico com respeito que eu falo, que você fala, aquele médico é muito bom. Um dentista, o professor, a valorização novamente. Por que eu falo novamente? Porque o professor, ele foi muito judiado, Sim. principalmente com a pandemia. O professor, ele virou um MC, como você. Virou porque a gente tinha telinha com as letrinhas lá aparecendo, que era inicial, você não sabia se o aluno estava lá, se não estava. Você tinha que manter a atenção do aluno, que muitas vezes a culpa não era dele, a internet de onde ele estava caindo. Pessoa, você falou que de um avião, né? Que você fez uma ação dentro de um avião. As pessoas às vezes estavam no ônibus, chegando em casa, não dava tempo. Mas como que você vê o educador hoje? O educador hoje... Você acha que essa nova geração vai querer ser igual você, voltando lá no início do nosso podcast, Não, Sidney. de ficar ali escrevendo na lousinha? Não, Sidney. As menininhas não brincam assim, os menininhos não Não, brincam mais Sidney, assim. é Antigamente triste. você brincava com o banco imobiliário, o seu dinheiro era... Você lembra? brincava e você Lembra, realmente Sidney? comprava. Como que você vê Sidney, a geração antigamente os 20 cursos... anos Olha, pra eu frente? sinto muita falta do curso de magistério, que Tá. acabou. Sinto Acabou, falta da acabou minha... faz anos, né? Da minha formação, porque era algo assim maravilhoso, tinha até pelo governo Cefam, Sim. maravilhoso, difícil de entrar até, maravilhoso. O curso de pedagogia, eu falo que hoje eu trabalho também num outro centro, e a gente vê assim que era um curso absolutamente muito procurado, lotado, muita procura, e a gente vê que hoje não tem mais isso. A gente vê o governo dando incentivo financeiro para as pessoas quererem fazer, estudar pedagogia, ajudando. A gente está vendo essa situação. Por que eu vou ser professor hoje, me fala? Se não for por absoluta paixão. E nem antigamente Não a é verdade? estabilidade chamava a atenção. Não é verdade? E hoje as pessoas não se empolgam mais em Não. trabalhar para uma prefeitura, Não. trabalhar para um E é governo. algo apaixonante. É algo apaixonante. Mas por que eu vou ser? As crianças hoje, a gente percebe assim, eu falo isso do colégio. Pais, e é lógico que aqui eu quero abrir um parênteses, a gente está sempre falando assim, não é de sua totalidade. Mas pais mega ocupados, e eu me incluo também, eu tenho 2 filhas, Júlia e Giovana, adultas hoje. A gente precisa trabalhar para pôr o dinheiro em casa. Sim. A gente precisa dar um celular para uma criança, não é que precisa dar, mas a gente dá para ela ali se entreter enquanto a mãe faz outra coisa. As crianças não brincam mais do jeito que a gente brincava e que a gente caía Com a e se proibição levantava. de celulares nas escolas, as Tá crianças sensacional. mudaram um pouco a percepção. Sensacional. Eu cheguei aí no recreio para ver, parecia uma crise de abstinência, porque não sabiam o que faziam. Daí as escolas começaram a colocar jogos, tabuleiro. Estou falando da minha, a que eu estou Parecia trabalhando. zumbis, né? É o Walking Dead. E daí a gente ficou lá para ajudar, a incentivar. Mas está sensacional. Só que é uma dependência de andar segurando o celular. Sim. Né? É lógico que eu não vou falar, eu não vou querer comparar um celular com um maço de cigarro, com cigarro, mas o segurar é um ritual.
O celular tem isso. Meu Deus, deixa eu falar da Voice Training, Escola de Vamos. Oratória, formação de palestrantes. A Voice Training realmente treina você a se comunicar bem. Você, professor, precisa se comunicar. Veja como a Bia Couto fala perfeitamente. E eu vou dizer para você, para que você tenha esse raciocínio lógico, essa forma de levar a sua mensagem, você precisa de técnicas. E é através da técnica do COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, que a Voice Training forma você. QR Code na tela para você que quer ser treinador, palestrante, você quer levar o seu conhecimento, marque uma sessão experimental com os nossos especialistas para você ser avaliado, para saber que nível você vai cair. E com certeza você vai conseguir difundir tudo o que você sabe para a maior quantidade de pessoas. Você tem uma empresa, você quer treinar a sua equipe executiva, os seus líderes e os seus liderados para que a comunicação interna seja perfeita e assertiva. Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes para você. Bem, Bia. Não, eu ia falar, e nunca foi tão necessário aprender a falar, porque a gente aprende a falar. Porque com o computador, a gente com o celular, a gente tá quieto, a gente coloca até emoji que já traduz o que a gente tá sentindo. Eu não entendo emoji. Eu também não, eu já Não fiz cada coisa errada. entendo emoji. E eu vou ser sincero, eu só mando o coraçãozinho vermelho, aí falaram que é paixão, então se as pessoas receberem um coraçãozinho vermelho, pra mim não tô apaixonado por você, é que eu só sei mandar esse, eu só sei mandar a carinha assim, ó, com a linguinha pra fora e o cocôzinho, só. Ah, o cocôzinho! Só. O restante, eu não sei mandar nada. E sempre quando alguém coloca alguma coisa legal, eu coloco um coraçãozinho naquela Pronto. mensagem. Essa é a minha Acabou. comunicação. As pessoas precisam aprender a falar, Sabe? né? E trazendo um pouquinho, que aí eu vou entrar na sua nova Sim. história acadêmica. É. Você assistiu a série Adolescência? Não. Eu vou falar por quê. Você Eu não tive coragem para assistir. Você Tem precisa algumas ter coisas. ali realmente Eu um não coração tive. aberto. Por quê? Deixa eu falar. Gente, eu não sou medrosa, não. Muito pelo contrário. Eu sou ali, ó. É que eu tô passando numa situação onde eu tinha uma instituição de 25 anos que não está mais comigo. Existe um luto profissional, que eu já Sim. ouvi falar, que eu falei, nossa, é mesmo, acho que eu estou sentindo isso. Mas foi necessário. Eu perdi meu pai era meu parceiro, né? Eu brinquei com você que é Sandy Júnior, né? Que a Sandy gente Júnior. olha pro Sandy, pra Sandy e fala, ó, Sandy Júnior. É algo assim que não dá para desatrelar. E houve uma rupção muito brusca e muito recente. Então eu tô muito frágil, tô muito fragilizada, tô tentando reerguer e buscar forças para minha família, para mim. Eu sei que é necessário viver tudo isso, mas eu tô indo devagar. Mas eu não consegui assistir. não assiste, então, nesse Não, momento. não, para. não. porque Eu comecei, eu falei, oi? Não, parei. Eu Parei. assisti, só e que aí? eu assisto com os olhos técnicos, Tá, né? Então, eu eu sou não um tenho essa cara, maturidade agora. eu assisto de uma forma neurológica, psíquica, até mesmo para entender o comportamento humano. Mas que é forte, Eu tá imagino. bom? Não vou dar spoiler. Não dá. Mas poderiam ter entrado mais na linguagem do jovem atual. Que eu acho que faltou um pouquinho, mas entrou muito na construção de percepção, família, participação, e traz um pouco o que a gente estava falando aqui. Mas quem não assistiu, a Bia com certeza vai assistir, ela vai Mais mandar pra depois frente. assim, aqui ela vai deixar Sim. aquele comentário. Bia, Sim. você está depois de obviamente, essa forma de perder uma instituição, vamos dizer assim, foi preciso. mas talvez é uma estratégia de mudança de carreira. Sim. Vamos levar para o Sim. lado positivo da Sim. coisa. Eu penso dessa eu forma. também, Uma mudança de carreira e também. você está numa nova instituição. eu tô. E Eu essa tô, instituição tem... E te conhece. Me conhece e te convidou para você realmente fortalecer ainda mais os educadores daquele time. Foi estilo assim, eles trouxeram um Neymar, Puxa vida. trouxeram um Neymar para fortalecer. Oh, Só que a meu instituição pai. é toda corintiana, trouxeram Memphis. Isso, Melhorando. meu Trouxeram Deus do Memphis. céu. Só faltou a tiarinha da Bia. Vai, Corinthians! E ela tinha que falar isso. Eu vou proibir
Vou pôr um pi Vai, nesse... Corinthians! Mas foi praticamente um Memphis. Como que você vê essa sua Memphis, chegada olha, eu tô me achando, hein? Não, Já caio realmente, você desmaiada foi aqui. contratada a peso de ouro, podemos dizer Ah, assim. não, pelo amor de A peso de Deus, ouro. não vou vir atrás de mim, O salário realmente, ela tem cada bônus, corta, não. cada novo aluno formado, ela Não, ganha um porque o bônus, Memphis, ele ganha isso. ele ganha cada- por gol, não é? Não tem um gol, lance toque, assim? formando. Meu pai Ali amado. que tiver nota 10, ela ganha 3 vezes mais o bônus. Nossa! E tá difícil, né? E eu tenho até uma... Peraí. Vamos lá, mostra a instituição. Aqui, ó, aqui. Ah, olha que lindo! Aqui, ó. Eu estou aqui, obrigado. hoje na Unidrumon, uma instituição Unidrumon. que eu conheço há muito tempo. Eu também adoro o pessoal de lá, já Muito fiz palestras lá. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui. Isso, olha! Da Unidrumon. Ai, Um abraço minhas ao estrelinhas Osmar, vão ao subir Renan. agora. Aqui, ó, gente, eu adoro. E, aliás, ó, os professores... Osmar, vem cá dar uma entrevista pra mim aqui, viu? No IG. Professor Osmar, Vou tá deixar sendo aqui bem intimada aqui, ó. Ó, bem aqui exposto. Ai, meu que presente, obrigado. graça! Eu adoro a Drummond. E Sim. você, realmente, te Tô lá. ver nesta casa me deixa feliz. É. Me deixa É feliz. gente muito boa, eu conheço Sabe? muito eles me ajudaram a montar o TEC. Sim. A montar, que eu falo assim, há 25 anos atrás surgiu uma associação chamada ANET, Associação Nacional da Educação Técnica. Tá. E era um grupo de mantenedores e meu pai entrou junto comigo. E tinha Oswaldo Cruz, tinha o ENIAC, tinha o Flamingo e outros, e tinha o Drummond, né? Tá. E nos ajudavam, eram mantenedores que se ajudavam ali, a questão de legislação, troca de experiências, e é uma pessoa muito, muito querida. E eu me aproximei muito dele por causa do Corinthians. Lógico. Poxa vida. Nem vou fazer piada pro Não, corintiano, viu? Deixa pra lá. Sobre educação. Não, nós somos demais. Vai, Corinthians. E daí, como a OTEC trocou a mantença, eu falei, não vou trabalhar com educação mais. Mas a gente tem disso, né? Não vou fazer mais isso. De repente vem um chamado, vem. Você fala, não, eu tenho porque eu sinto falta. Gente, como pode? Sinto falta. E daí eu fui, conversei com o professor Osmar me chamou e vamos que vamos. Estou muito feliz lá. É outra área, não é a área da hospitalidade, talvez ainda. É outra área necessária. Tem um curso de direito maravilhoso. Tem a sim. Unidrumon Tem sim, referência. Um dos mais fortes, tem mais de 50 anos, né? É um dos mais fortes. Tem. Eu tenho a Monique Somose, ex-goleira da seleção feminina, minha amiga, e ela, se formou lá, foi um privilégio. Ali é muito forte, a questão assim eles têm um viés forte com o esporte, muito forte mesmo. Futebol, é impressionante, né? Sim. E nessa nova fase, É. né, como gestora, como uma pessoa que está ali à frente, você acredita realmente agora, porque você vai para uma estrutura onde tudo está recomeçando para você. Como que você se sente como executivo? Eu não tenho vergonha das minhas quedas, que não foi uma nem É um duas. aprendizado. Exatamente, eu entendo isso como Mudança aprendizado. de estratégia. Sim. As coisas na vida da gente, por isso que a gente tem uma vida para ser vivida. Para ser vivida, para ser aprendida e principalmente com falhas, principalmente com o que não deu certo, com a pandemia mostrou que tudo que a gente acreditava teve outra visão, né? Sim. Exemplo, o professor Osmar, sabe como é que foi a colação de grau dele? Foi no Corinthians. E foi de carro. Era drive-thru. Você já viu um negócio desse? Eu vi porque eu falei, gente, eu não acredito que o Osmar fez isso. É drive-thru no Corinthians. Então, chegava lá no estádio, tinha a faixa formando os da Unidrumon. Eu não participei, mas eu achei sensacional. A pessoa ia de carro, drive-thru. Daí tinha um espaço, fazia o juramento. Olha que máximo. Que legal, diferente. Não é? Diferente. Uma forma das pessoas participarem. Exatamente. Então, eu vejo assim como um recomeço, novo lugar, com pessoas maravilhosas, uma escola de peso, uma escola assim com cursos à distância, cursos presenciais também.
E você vê, né? E nós com tam- gás, com que gás, né? eu tenho. E mudou até a marca, né? O símbolo mudou também. Deram uma revitalizada, hein, Tá Osmar? vendo? Tá todo mundo lá moderno. Bia, estamos caminhando para o final. Passou rapidinho, ok? É um não! bate-papo de Ah, uma não! educadora maravilhosa como Ah, você. e eu nem contei nada aí. Olha, tem tanta coisa pra gente Não, o falar. podcast, a gente bateria, viu? Nós bateríamos aqui o Podpah de 3 horas, 4 horas, Eu viu? acho, Sabe? porque ainda junto com a parte educacional veio algo que reforçou, que foi a Vivax, a Sim. televisão com podcast, com Você se tornou uma programas. comunicadora. E a gente ama, não gosta? Sim, e Porque a gente leva o recado da gente, porque, né? na verdade, a comunicação é uma educação. Então, eu sempre quando... E é verdade, você está falando, chama educação informal. É informal, verdade. e as pessoas, quando elas conseguem captar nas entrelinhas o que Sim. alguém que está do outro lado do Sim. microfone está levando, isso Sim. fortalece. É. E eu sempre digo, né? Você está com um cara que até os 19 anos não sabia falar. Eu, com os meus 48 anos, aqui posso falar que estou empunhando, já passei por muitos microfones, mas sempre com uma intenção. Se eu não agregar algo para alguém que está em casa, Não, nem sai. eu não saio de É casa. isso mesmo, pensa Eu igual. não ligo o microfone, eu não ligo uma câmera, porque eu acredito que a minha missão é instruir. Ah, mas Sidney, você veio da parte de TI e Telecom. Quando eu sentava numa sala de reuniões como esta, se eu não agregasse para os meus pares, Não vai, também fazia sentido de eu sair de casa. E talvez é esse recado que eu deixo para você que é profissional, novo profissional. E Bia, eu vou pedir Sim. para você deixar uma mensagem linda, exclusiva né? para a galerinha. Se quiser falar da Drummond, fica à vontade. Agora o tempo é seu. Eu agradeço. Bem, é um grande privilégio estar aqui. Quero dizer que eu acompanho o Ig há muito tempo e amava aquele cachorrinho. Ele ainda tá lá, hein? 25 anos de IG, gente. Tá vendo? Olha lá. E amava. A vida da gente é um eterno recomeço. E a gente não pode achar que tudo acabou porque algo não saiu do jeito que você queria ou porque você poderia ter feito diferente. E daí que tá, a gente levantar, pegar as novas oportunidades, ter olhos de ver. Eu sempre falo isso, olhos de ver. Não de ver exatamente assim, tô vendo. Não, não. É ver além e ver possibilidade, ver oportunidade. Saber que tem gente como o Sidney, por exemplo, que é uma pessoa assim, meu amigo de anos, que está aqui para estender a mão, está aqui para ajudar, não só para ajudar, mas para mostrar que é uma grande corrente, que na vida da gente a gente é ponte um do outro. Isso eu ouvi, nunca mais deixei para lá. A gente é ponte, um interligando o outro, não ter problema nenhum de olhar para trás e falar, vamos embora, você consegue, levanta, vamos aprender, tudo nessa vida se aprende. Quando ele fala de cursos é importantíssimo, tudo se aprende, tudo, exatamente tudo. O problema é que às vezes a gente aprende coisas erradas, coisas da forma errada, então busque isso. Agradeço muito, muito a vocês estarem nos seguindo esse grande comunicador que olha o que ele já fez de diferença na vida das pessoas, e eu posso dizer porque eu vi e eu vivi momentos ao lado dele, e ele sabe do que eu estou falando, que a gente fez muita diferença na vida das pessoas. É isso, agradeço. Um grande beijo para vocês e eu estou aqui à disposição. E deixo aqui a Unidrummond para vocês. Quer estudar? Vai lá, procura a gente. Vai lá. É lá na Zona Leste, é um grupo com mais de 5 instituições. Tem na Penha, tem na Ponte Rasa, tem no Tatuapé, na Vila Formosa e na Arena Corinthians. Meu Deus do céu. Bem, veja, no Business Connections de hoje, vem com cara de Corinthians, tá bom? Vocês talvez aprenderam a falar Corinthians e não Corinthians. Timão. Eu, Sidney Botelho, vou encerrando, mas sempre com apoio, né, gente? Deixa eu falar rapidinho aqui da agência Sou Digital. Obrigado, Bárbara Fiuza, Doco Technology, nosso Douglas Barreto, Atoyer Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos em São Paulo, Unielas Marcas e Patentes da
Luísa Caldas, também a Toiê Treinamentos, levando os treinamentos, e a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. E assim, eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Beatriz Couto, sem dúvida nenhuma, uma grande educadora. Aprendi muito com Obrigada. você e sempre tem essa resenha maravilhosa, suave, gostosa. É que vocês perderam meia hora antes aqui, uma resenha única, e eu, sem dúvida nenhuma, eu aprendi demais. Então, se essa mensagem chegou para você, leve também para todas as pessoas. São pessoas como a Bia, como eu, como o nosso Igor, que aqui está. Todas as pessoas ensinam uma coisinha para você diariamente. É que nós não percebemos porque às vezes não é tão tangível. Porque a educação, ela é intangível. Nós só vamos ver o resultado depois de um tempo, quando a pessoa matura, entende e realmente exerce aquilo que foi passado um tempo atrás. E tudo que nós passamos nesses minutos foi para fazer você crescer. E o Business in Connections, que aqui no IG, no canal do YouTube do IG, também no IG Play, no meu canal do YouTube Sidney Botelho e no canal do podcast Business in Connections, agradece a sua presença e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau!